40 dias de espera. Quarenta dias de angústia. Quarenta dias de dor. 40 dias de milagres. 40 dias de amor. 40 dias para a Páscoa. Diz assim a palavra do Senhor, no verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Vamos repetir a última palavra de Jesus? E só a Ele preste culto. Mais uma vez, e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Vamos repetir esse final. O diabo o deixou até ocasião oportuna. Meus queridos, essa passagem é muito conhecida, mas nem sempre bem compreendida. Perguntas como, por exemplo, por que Jesus teria que ser tentado? Qual o objetivo por trás de tudo isso? Da permissão de Deus de que ele vivesse o que ele viveu, né? Toda aquela privação durante 40 dias em um lugar deserto, um pouco parecido com esse que nós estamos vendo aqui atrás. E aí, esse texto nos leva a algumas reflexões muito importantes, que precisam ser colocadas em confronto. Se você ler comigo, e eu creio que você não fechou as escrituras, eu peço que você continue com elas abertas, e se você voltar um pouquinho no capítulo anterior, no finalzinho do capítulo anterior, no capítulo 3, verso 21, você vai perceber algo que começa a ser colocado em confronto. E você vai entender por que Satanás sempre disse: se tu és filho de Deus. Se tu és filho de Deus. Ele perguntou isso, pelo menos, ele colocou a filiação de Jesus a Deus em pelo menos 2 momentos, né? Então, aqui, nós vemos no capítulo 3, verso 21, que é antes de Jesus ter sido levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, o próprio Deus faz uma afirmação categórica sobre Cristo. E aqui a gente vê no verso 21 as seguintes palavras: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi, e enquanto ele estava orando, o céu se abriu,
E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Então veio do céu uma voz, dizendo: Tu és o meu Filho amado, em ti eu me agrado. Nós observamos que, quando na tentação, logo depois do batismo, Jesus é levado para ser tentado, para depois iniciar o seu ministério. Então, ele tem a sua iniciação pública ali no Jordão, depois ele é levado para o Monte da Tentação, para depois voltar para Nazaré e pregar o seu primeiro sermão, onde ele fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar as boas novas. Então, aqui nós vemos exatamente uma sequência. Jesus vai ao batismo, depois ele vai à prova no deserto, para depois iniciar o ministério. Há mais ou menos um padrão que Deus quer nos dar aqui, que todo ministério com Deus, ele envolve um início, ele envolve um empoderamento do Espírito Santo, para que depois aquele empoderamento se transforme em serviço. Então, é mais ou menos o que nós temos como nosso propósito de igreja: conectar. É no momento que eu me conecto a Deus em uma comunidade de fé, e isso se dá na nossa dinâmica através do batismo ou da aceitação como membro da comunidade. Depois ele passa por um processo de empoderamento, que é o crescer na presença de Deus, o crescer na presença do Espírito Santo, que se traduz então em compartilhar. Esse compartilhar é exatamente isso: eu compartilhar a boa nova que eu recebi, eu compartilhar o dom que Deus me deu na forma de serviço, quer seja no meio da rua, como alguém que está tendo ali o dom de auxílio para quem está chegando, ou pregando em cima de um palco, como eu estou fazendo agora. Mas a vida de Jesus e a vida da igreja se traduz a isso: uma conexão profunda com Deus, um empoderamento do Espírito Santo, para que Jesus usasse aquele poder não para o seu próprio benefício, que é o que Satanás pede que ele faça pelo menos 3 vezes, mas um poder que seria usado para a missão, um poder voltado à transformação do mundo, um poder voltado ao serviço das pessoas, e não o serviço dos seus próprios desejos, as suas próprias vontades, como primeiro plano na vida do cristão. O ponto aqui é o seguinte: eu quero analisar esse texto sobre pelo menos 4 perguntas, né? Por que Jesus foi tentado? Como Jesus foi tentado? Como ele venceu a tentação? E o que ele esperava depois que venceu a tentação? Isso deve servir para a vida da gente. O porquê da tentação, né? Depois, como a tentação se traduz, de que maneira ela pode vir na nossa vida, e como vencê-la, e finalmente o que esperar quando nós a vencemos. Esse é o objetivo. A primeira coisa que eu tenho a dizer sobre o porquê da tentação de Jesus, eu não vou me delongar, porque para mim parece muito claro. A Bíblia é muito clara no sentido de que Jesus, ele seguiu os passos de uma pessoa comum desde o princípio. Observe que ele foi apresentado ao templo pelos seus pais, José e Maria, seguindo toda a tradição judaica. Depois ele cresceu aos pés dos rabinos daquele tempo, ele aprendeu nos primeiros momentos, até dar os seus primeiros sinais de que ele era de fato o Filho de Deus, ainda na sua adolescência. Jesus então tem lá o seu primo João Batista, sobre quem nós falamos há 2 quartas-feiras. João Batista é escolhido para anunciar a vinda de Jesus, a vinda do reino de Deus, e para fazer o batismo de arrependimento. De repente está lá João Batista dizendo para as pessoas que estão ali, que perguntavam: você é o Cristo? Você é o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. Eu sou a voz que clama no deserto, eu sou a voz que anuncia a chegada do reino de Deus, mas eu não tenho dignidade nem de desamarrar as sandálias daquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu vos batizo com água, mas vem alguém que os batizará com o seu próprio Espírito. Então, naquele momento, quando Jesus chega para ser batizado, esse capítulo 3 que nós lemos um pouquinho antes, ele, em um dos evangelhos, ele se recusa a batizar Jesus. E ele diz mais ou menos assim: tu que tens que me batizar, não eu que tenho que te batizar. E Jesus disse: importa que se cumpra a Escritura. Então, ele quis seguir todos os passos de um homem comum, porque ele foi um homem comum no sentido de ser
humano, 100% humano. O que o diferenciou de nós, o que diferencia o homem Cristo de nós, é exatamente a sua impecabilidade, o fato dele nunca ter pecado contra Deus, o fato dele ter sido obediente, diz São Paulo na carta aos Filipenses, até a morte e morte de cruz. O fato aqui é que Jesus foi tentado, gente, em primeiro lugar, para nos dar um exemplo, para nos mostrar como são os contornos de uma tentação na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Como que a tentação pode ir a momentos e pode ter contornos tão bonitos, às vezes, eu coloco bonitos entre aspas, tão empolgantes, que podem ser a porta para a nossa queda. E é fato, uma coisa muito interessante aqui, as tentações que Satanás fez, a primeira, transformar a pedra em pão, depois, dar a ele os reinos do mundo, e depois, jogar-se do pináculo do templo, na confiança de que Deus não o deixaria morrer naquela atitude insana, são 3 coisas em que Jesus experimentaria o poder de Deus em ação. Veja bem. Daí, gente, eu tenho uma primeira palavra a dizer para vocês, pelo menos de uma maneira simplória, para você colocar as coisas em perspectiva. Deus não nos tenta, porque Deus não nos tenta a fazer o mal. Agora, Deus nos prova para que façamos o bem. Qual é a diferença entre provação e tentação, você pode perguntar. Provação geralmente vem em forma de sofrimento. E tentação vem na forma de escapes. Observe, Jesus estava sendo provado pelo Pai, sim ou não? Estava. Na sua obediência, na sua capacidade de suportar a dor, na sua capacidade de suportar o frio, a noite, o calor durante o dia, a fome. Ele estava sendo provado para também servir de exemplo para nós. Então, Satanás aproveita a provação de Cristo e entra com uma tentação. Deus nunca vai te tentar a fazer o mal. Deus te prova, às vezes, na existência de uma dor, na existência de um conflito, na existência de uma falta ou de alguma privação, para que você seja construído por Ele e para que você, ao final, se torne um homem ou uma mulher melhor. Assim como Ele dá força para nós suportarmos as tentações do inferno e as tentações da nossa própria natureza caída. Aqui, a primeira pergunta que se faz é: por que Jesus foi tentado? Por que Deus escolhe colocar aqui, antes de Jesus começar o seu ministério, antes de Jesus pregar o seu primeiro sermão, antes de Jesus realizar o seu primeiro milagre, por que que ele está aqui sendo provado por Deus, mas ao mesmo tempo tentado pelo diabo a livrar-se da provação de Deus? Essa é a grande questão. Geralmente a tentação vem para nos dar um escape, entre aspas, bonito e interessante, daquilo que nós estamos vivendo na dor. E a primeira coisa aqui que ele tenta fazer, ele tenta, antes de mais nada, que Jesus inicie o seu processo e o seu projeto divinal de realizar milagres antes do tempo. Muitas vezes a tentação, gente, vem para que façamos algo que até poderia ser considerado bom, mas fazê-lo fora do tempo de Deus, fora da intenção de Deus, fora do programa de Deus. Ora, ele estava lá, ele estava há 40 dias sem comer, não sem tomar água, porque se Jesus tivesse passado 40 dias sem tomar água e tivesse continuado vivo, ele não era ser humano, porque cientificamente alguém pode passar 40 dias sem comer, mas é impossível passar-se 40 dias sem tomar água. Deus o levou ao extremo da capacidade humana, ele ficou e permaneceu 40 dias sem comer, mas não sem beber alguma coisa. Está muito claro isso aqui, ele ficou sem comer. Então Jesus está ali, e a primeira oferta do diabo, a gente entra no como, né? Como Jesus foi tentado. A primeira coisa, ele foi tentado a usar o seu próprio poder para antecipar algo que não era ainda a hora, que era da sua capacidade de realizar milagres, mas ao mesmo tempo, o diabo ofereceu a ele poder para sair da provação de Deus, sem que Deus dissesse basta para a provação. Então, gente, a primeira tentação é muito clara. A primeira tentação vem para nós,
O primeiro tipo de tentação é aquele que quer nos oferecer uma maneira de resolver um problema que eu tenho diante dos meus olhos, e o problema de Jesus era a fome, o problema de Jesus ali era poderia dizer, a quase subnutrição, por estar 40 dias sem comer, e ele oferece a Jesus o quê? Ele primeiro coloca quem é Jesus diante de Deus em perspectiva. Ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, por quê? Porque ele estava lá no Rio Jordão, quando Deus falou e disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Ele usa a mesma expressão, e lá na frente ele chega e diz o quê? Se tu és mesmo isto que o teu pai acabou de dizer lá no Rio Jordão, então transforma a pedra em pão, come, resolve o teu problema, resolve a tua situação, porque tu tens poder para isso, porque tu estás com fome, porque tu podes resolver o teu problema. Gente, eu vou trazer aqui para vocês uma questão muito interessante. Como nós somos tentados a usar o nosso poder, que em tese legitimamente poderia ser usado, mas somos tentados a usá-lo fora das circunstâncias em que Deus o estabeleceu e fora de um plano maior. Vou dar um exemplo. Digamos que você esteja com uma crise relacional, digamos que você esteja com uma crise no seu casamento, digamos que você esteja com uma crise no seu matrimônio, digamos que você traiu ou foi traído, ou traiu ou foi traída, ou você vive um conflito muito grande familiar dentro da sua família, e digamos que, com base em um suposto direito a livrar-se daquilo, você use o poder de livrar-se daquilo, por exemplo, através de uma separação. Ou talvez através do rompimento de um relacionamento com outras pessoas. O que é que aconteceria? Muitas vezes nós temos poder para resolver a nossa provação. Muitas vezes nós temos uma saída para dar para a nossa provação. Mas aí nós sucumbimos à tentação de usar o meu poder, ou você usar o seu poder, para resolver algo fora do plano geral de Deus e fora do tempo de Deus. Deus iria resolver o problema da fome de Jesus, do jeito dele. Ele confiava no Pai. Ele confiava nos propósitos do Senhor. Ele confiava que o que Deus disse para ele ali no Rio Jordão era verdade. Ainda que ele tenha entrado em crise, Jesus só entrou em crise uma vez com relação à dúvida sobre o amor do Pai, e aquela dúvida foi uma dúvida decorrente de todo o peso de pecado nosso que ele carregava sobre ele, que é quando ele estava em outro jardim, agora não mais no deserto, mas no jardim do Getsemane, ele disse: Pai, se puderes, afasta de mim esse cálice. Ele pediu 3 vezes. Mas que seja feita a sua vontade. Então, ele sempre estava se submetendo à vontade de Deus. O que é que eu quero dizer para você hoje? Cuidado para não ser tentado a usar o poder para resolver um problema que Deus tem os seus métodos e Deus terá o seu tempo para resolvê-lo. Não você. Vocês duvidam que Jesus tinha poder de transformar pedra em pão? Eu não duvido, absolutamente ele tinha sim. Só que ele não fez. Por quê? Porque ele escolheu não usar o próprio poder para quebrar um princípio, o princípio da confiança no Senhor. Ele confiava que o Deus que o levou até o deserto iria supri-lo de todas as necessidades no tempo oportuno. Cuidado, tentação nem sempre é algo que nós recebemos para fazer uma coisa errada, ou uma coisa feia, ou para ingressar em alguma atitude criminosa. Tentação é muitas vezes um ato diabólico de fazer com que nós resolvamos com a nossa própria força aquilo que Deus quer nos ensinar, que Ele resolverá com a força dEle, com a provisão dEle e no tempo dEle. Amém, irmãos? Então, por que Jesus foi tentado? Antes de mais nada, foi tentado para servir de exemplo. Segundo, como ele foi tentado? A primeira coisa, ele foi tentado a usar o seu próprio poder. Aí o diabo não se contentou e disse: tudo bem, então façamos o seguinte. Levou ele para um lugar alto, o colocou diante de lá desse lugar alto, e era alto, muito alto. Ele viu todos os reinos do mundo. Ele o mostrou todos os reinos do mundo e disse: está vendo, tudo isso aqui é meu, e se você se prostrar e me adorar,
eu dou para você isso aqui. Se você não quer usar o seu poder para transformar a pedra em pão, então use o meu poder de ser Senhor de todas as coisas, me adorando aqui. Eu só quero que você se ajoelhe uma vezinha e me adore. Eu só quero que você me adore aqui, que eu vou te dar todas as coisas. Primeiro, que o diabo é o pai da mentira. Ele é dono de todos os reinos desse mundo, em um certo sentido, sim. Não no sentido pleno. Se esse mundo é caído, e se o próprio Deus disse que esse mundo é dominado por principados e potestades espirituais, Deus não está mentindo. De fato, esse mundo jaz no maligno, por isso há guerras, por isso há confrontos, por isso há homicídios, por isso há separações, por isso há medo, por isso há dor, por isso há insegurança, por isso há violência, e todos os filhos e filhas, da iniquidade. Ele é sim, em um certo sentido, o príncipe desse século, mas esse principado que ele tem sobre todas as coisas está limitado pelo poder soberano de Deus, está limitado pelo consentimento temporário de Deus. Então, naquele momento, gente, foi tentador. Ele ofereceu a Jesus também o uso de um poder que ele já tinha. Jesus sabia que era filho de Deus. Portanto, o herdeiro de todas as coisas. E nós, igreja, co-herdeiros em Cristo, diz a palavra. E aqui, ele oferece a Jesus o poder de dominar o mundo. Observe, gente, que a primeira tentação tem a ver com necessidade pessoal. Segundo, a segunda tentação tem a ver com o nosso homem ou a nossa humanidade política. Você é você e suas necessidades e relacionamentos. Você é você como expressão de um ser político na sociedade, que luta, que exerce cargos, que busca política, tanto políticas privadas como políticas públicas, como políticas partidárias. Nós somos animais políticos, em um certo sentido. E ele vai na veia de Jesus, ele vai na veia de uma das coisas que tem sido a fonte de maior queda na vida, que é a tentação pelo poder político, a tentação pelo exercício do mandar, do dominar sobre alguém. E aqui eu fico pensando, naquela hora, Jesus disse não, eu não vou lhe adorar por uma razão. E eu pedi para que vocês repetissem. Ele diz assim, no verso 8, Jesus respondeu o quê? Está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. A tentação, gente, ela começa com um processo em que eu use o meu poder de resolver um problema fora do plano de Deus, ou negando que Deus está no controle da minha vida. Eu posso ter até poder, mas eu digo, não, Senhor, eu quero que o Senhor faça do teu jeito, que o Senhor faça do teu tempo, porque isso será o melhor. Foi isso que Jesus entendeu. Não vou usar o poder que eu tenho para transformar a pedra em pão, porque o meu poder não é para satisfazer a minha vontade, o meu poder é para fazer a vontade de Deus. E ele exerce ali a capacidade que Deus deu a ele de resistir, a primeira. A segunda é uma tentação política. Ah, quantos têm vendido a alma por causa dela? Estamos em ano eleitoral, quantos não já começaram a vender a alma ao diabo por ela? A entrar em conflitos e negociações espúrias, alianças outrora inimagináveis, a política como a arte de trair amigos, e a política como a arte de unir-se a outrora inimigos que se fazem best friends forever, os melhores amigos para sempre. A tentação do poder no seu trabalho, a tentação do poder naquele cargo que você almeja, a tentação do poder naquela gratificação que você deseja. E para alcançá-la, você usa de meios que não são meios divinos, mas meios muitas vezes diabólicos, como trapaça, mentira, desconfiança, o poder. A primeira necessidade que nós somos tentados é a necessidade pessoal da fome. Ninguém vai pensar em poder antes de pensar no satisfazer de suas necessidades básicas. Antes de sermos seres políticos, somos seres organicamente limitados. E a primeira coisa que Satanás faz é tentar resolver aquele problema de Jesus
na sua fome. Depois que viu que para ele nem só de pão vive o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus, então ele tenta uma coisa, ele tenta o poder político. Use o meu poder, que você terá poder político. Você dominará sobre todas as nações da terra. E Jesus disse, está escrito, eu não vou te adorar, porque só a Deus você deve prestar culto. Gente, hoje me deram eu pregando sobre isso, e eu falei um pouco sobre pactos que pessoas fazem hoje ainda com o diabo. É possível que pessoas que estão aqui me ouvindo já tenham feito algum tipo. Uma vez, isso me foi lembrado depois do culto, mas eu vou contar para vocês, eu estava lá na capela e um dos meninos da banda disse, pastor, está lembrado quando a gente começou a comunidade, lá na capelinha de madeira, na beira-mar, ali no Bessa, Gemiro? Ah, lembro, tal. O senhor se lembra que uma mãe ligou para o senhor? Estou lembrado não, cara, me ajuda aí, que é tanta coisa. Disse, não, a mãe ligou para o senhor, e a gente estava lá, e a mãe disse que estava levando para lá um filho endemoniado. E o senhor chegou para ele e disse, olha gente, vai chegar um cara aqui endemoniado, então vamos lá, né? Vamos interceder, a mãe vai entrar, né? Com esse menino aqui dentro e coisa e tal. E a mãe chegou no carro, com o menino dentro do carro, um jovem, e ele não conseguia entrar dentro da capela. Ele não conseguia. Não tinha ninguém que o fizesse entrar dentro da capela. Eu te disse, então nós vamos orar por libertação fora da capela. Quando eu me dirijo, a mãe chega para mim e diz assim, olha, pastor, cuidado que meu filho é lutador de MMA. Agora imagina, o cara sem diabo, sem nada, já era capaz de me quebrar, né? Só com MMA, né? E o cara desse possesso, não foi brincadeira, né? O cara já chega orando, Senhor, amarra a luva dele aí, né? Enfim, para não prolongar muito a história, aquele menino foi liberto dentro do carro, tá certo? Voltou no outro dia, depois a gente conversou com ele, e ele disse como ele chegou àquele estado. Eu fiquei impressionado, ele disse que estava em uma luta, isso ele contou para nós, estava em uma luta, e queria muito ganhar aquela luta. Se eu quero ganhar essa luta de todo jeito, o que eu tiver de fazer, eu vou ganhar essa luta. E ele teve uma visão lá, na beira do tatame, disse que viu uma pessoa, um homem vestido de preto, e disse, se ajoelhe diante de mim agora, que você vai ganhar essa luta. Ele disse, confessou para nós, que naquele momento, ali no tatame, na hora da luta, que ele ganhou aquele campeonato, ele ajoelhou-se no tatame e disse, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E ele venceu. Eu sei que Deus é capaz de nos abençoar de diversas maneiras, mas eu fico sem entender como é que certas coisas acontecem de maneiras tão meteóricas na vida de algumas pessoas. Especialmente na área artística. Já perceberam? Como às vezes, de repente, a pessoa... Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Vender a alma ao diabo é real. Mas talvez pessoas de bom coração não vendam a alma ao diabo, mas vendam a uma outra entidade. Talvez até uma entidade muito conhecida da igreja, ou outras. O ponto aqui é muito claro, gente, eu não vou ter medo de dizer isso para vocês, nem nenhum constrangimento. Jesus é muito claro. Só uma pessoa pode ser adorada e cultuada. Uma, Deus, ele disse. Só uma. As outras devem ser respeitadas, admiradas e imitadas, mas nunca adoradas. Nunca. Se você tem alguém que está no lugar da sua vida, no lugar de Deus na sua vida, que é fonte da sua adoração e devoção, eu digo uma coisa, muito cuidado, porque só há duas formas de poder. Ou o poder de Deus, ou o poder do diabo. E como Deus só pode ser adorado na pessoa dele, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, cuidado com relação às suas práticas de adoração.
Por que Jesus foi tentado? Para servir de exemplo para nós. Segundo, como ele foi tentado? Foi tentado a usar o seu poder, ele não usou. Foi tentado a usar o poder do diabo, ele não usou. Agora vem a mais hostil. Essa tentação, eu posso lhe dizer que pelo menos 1/3 da igreja brasileira está caindo todos os dias. Tentação do poder espiritual. Primeiro, a tentação do poder próprio para resolver um problema pessoal. Segundo, a tentação do poder do diabo de ser o dono dos reinos da terra. E terceiro, Satanás disse: agora eu vou para a mais requintada das minhas tentações. E para fazer a mais requintada de suas tentações, o diabo não usou outra coisa, senão a própria palavra de Deus. Observe que até agora Satanás não tinha usado a Bíblia para tentar Jesus. E ele usou a palavra de Deus para tentar Jesus. Olha o que é que ele diz na sua última tentação. O diabo levou agora a Jerusalém. Por que Jerusalém? Centro do poder religioso. Aqui ele não está mais oferecendo poder político, nem poder para resolver um problema pessoal. Ele está oferecendo poder espiritual. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: agora usa então o poder do teu pai. Olha o que ele diz aqui. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse o que, gente? A mesma ladainha, colocando Jesus em prova a partir do que Deus tinha dito a ele na hora do batismo. Ele repete e diz o quê? Vamos lá, verso 9 comigo. Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Aí ele pega e usa a Bíblia. O diabo usa a Bíblia. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Olha que coisa interessante. Ele oferece poder pessoal, usa o teu poder. Quer usar o teu não? Então usa o meu. Quer usar o meu não? Então usa o poder de Deus, do teu pai, que diz que te ama. Então faz o seguinte, procura realmente saber se Deus te ama. Quero saber se Ele te ama mesmo. Vai para o pináculo do templo, o templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70, o templo de Jesus estava lá inteiríssimo, foi o terceiro templo construído, o primeiro foi Salomão, destruído pelos babilônios, depois Zorobabel, destruído na dominação grega, destruído na dominação romana, e depois vem o terceiro templo construído por Herodes, que foi destruído 30 e poucos anos depois que Jesus ressuscitou. Mas estava lá o templo. E ele leva Jesus para o centro do templo, porque o templo era a representação da presença de Deus. O templo era a representação de que Deus estava no Santo dos Santos. E ele diz, então sobe aqui, vem aqui, agora pula lá para baixo. Prova se Deus é real, porque a Bíblia diz, Jesus, que você não tropeçará em pedra alguma, que Ele enviará os seus anjos para que não lhe cause dano. Ele usou a verdade, mas ele usou a verdade fora do contexto da verdade. Em nenhum momento, quando vê-se esse escrito que Satanás citou, irmãos, aqui, você vai perceber uma coisa, que não há. Deus vai nos livrar de tropeçar, não é quando nós o colocamos à prova. Deus vai nos ajudar a vencer e a não tropeçar, quando nós vivemos em obediência. Aí Jesus disse, tudo bem, usas as escrituras para me tentar, com ela mesma destruir-te-ei. E ele vem com a resposta, não põe à prova o Senhor, seu Deus. Pastor, me ajuda a entender esse tipo de tentação. Primeiro grupo você entendeu. Tentação de resolver os problemas pessoais com a força que você tem, com os critérios que você utiliza, ou até mesmo com o senso de justiça que você tem.
acabar um casamento por traição, ou separar-se de uma pessoa por problemas, ou, enfim, tentar. Você tem o poder para fazer aquilo, para resolver um problema. Jesus tinha o poder para resolver o problema, mas ele não quis resolver o problema, porque ele entendeu que aquele problema da sua provação tinha nas mãos de Deus a sua razão de existir, os métodos que o próprio Deus criou, e terceiro, o tempo que Deus usaria para completar a sua obra naquele deserto. Então Jesus negou-se a usar o próprio poder, depois negou-se a usar o poder político, de vender a alma, e negou-se aqui, gente, a usar o poder de Deus. Sabe quando é que acontece o tentar a Deus na vida da igreja? É quando você, por exemplo, sabendo que está fazendo errado alguma coisa na vida, sabendo que, por exemplo, uma sociedade que você quer criar, a pessoa não pensa como você, tem valores diferentes, e aí você diz, não, eu entro nessa sociedade, aí depois Deus resolve. Você está tentando a Deus, meu querido. Eu estou conhecendo um menino, o menino é muito bom, o menino é um menino muito bom, ele não gosta muito de igreja, não quer saber de Deus, mas é um menino bom, respeita o pai, eu vou namorar com ele, eu vou casar, e quando a gente casar, Deus vai dar um jeito, ele vai se converter. Quanta gente eu tenho visto quebrar a cara, porque tem tentado a Deus, tem feito escolhas perigosas na vida, contando que Deus vai limpar as porcarias que você fez lá na frente. Agora, Deus é tão bom que muitas vezes Ele até resolve, mas Ele não resolve porque Ele está vinculado ao fato de você tê-lo tentado, ou tê-lo colocado à prova. Ele resolve porque Ele é misericordioso e amoroso, e há, sem dúvida alguma, muitos casos de gente que no pulo na piscina vazia, Deus manda água no último centímetro antes que a cabeça se rache todinha nos azulejos. Mas isso é tentar a Deus, é usar o poder espiritual, tentar a Deus. Não, eu vou de cara, eu vou mergulhar nesse negócio, meu amigo, você já pensou? Não quero saber de pensar, eu vou de cara, entendeu? Eu vou fazer, porque Deus é o meu Deus, Ele vai comigo, tal. O cara vai, faz a porcaria, compra aquele carro, compra aquela casa. Não, eu vou comprar essa casa porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E Ele vai mandar o dinheiro e o dinheiro nunca chega. E o pior é que o cara tenta a Deus, quebra a cara e depois vai culpar a quem? A Deus. Sabe por que muita gente está decepcionado com Deus? É porque criou o próprio mundo ideal, mergulhou nas piscinas vazias da vida e foi, de maneira irresponsável, colocar Deus à prova e muitas vezes colocar Deus à prova em ações e atitudes que são de cara, à prima facie, contrárias à vontade dEle. Tentado a usar o poder pessoal, tentado a usar o poder do diabo, tentado a usar o poder do Pai, Ele não usou nenhum. Até porque Jesus não viveu para ter poder. Ele veio ao mundo para servir e para morrer. No final das contas, aqui eu entendo, em primeiro lugar, por que Jesus foi tentado? Por que gente? Para nos servir hoje, 2000 anos depois de quê? De exemplo. Segundo, como ele foi tentado? Ele foi tentado a partir do uso do seu poder, depois a partir do uso do poder do diabo, depois a partir do uso do poder do seu pai que o ama. E ele não usou o amor de Deus por ele como legitimação de ações inconsequentes. Escute, não use o amor de Deus por você e nem o amor de nenhuma pessoa por você para mergulhar em ações inconsequentes. E tem muito jovem que tem feito inconsequências porque confia piamente no amor dos seus pais e que os pais de alguma maneira vão resolver o problema lá na frente. Tem muito marido que confia tanto no amor da mulher, que tem deixado esse amor à prova para fazer coisas contrárias à vontade de Deus. Poder pessoal, poder diabólico, poder divinal. Para resolver problemas pessoais, para alcançar posições políticas e para alcançar respostas
religiosas. Tem muita gente ainda, eu gosto muito dessa passagem. Eu quero perguntar uma coisa a você: quantas vezes Jesus disse para o diabo: está repreendido em nome de Jesus? Ou melhor, está repreendido no meu nome? Quantas vezes ele disse isso? O grande problema é que tem muita gente achando que Satanás tem medo de frasezinha de efeito. Ui, estou com medo de você. Está repreendido em nome de Jesus. Aí a gente entra na terceira parte final da mensagem. Como ele venceu. Por que ele foi tentado? Como ele foi tentado? Como ele venceu? Quer saber quando ele venceu? É a primeira frase do texto. A primeira frase do texto, e aqui continua depois da tentação. Jesus, verso 1, vamos lá, igreja. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Você quer vencer a tentação? Seja um homem ou uma mulher cheios do Espírito Santo. Senhor, enche a minha vida. E eu tenho mais: o Espírito Santo não enche quando tiver coisa sua dentro. Você primeiro tem que tirar as porcarias da sua vida e pedir para o Espírito Santo encher você. Você tem que se arrepender dos seus pecados e pedir para o Espírito Santo encher você. Jesus estava cheio do Espírito Santo porque é santo também. Ele está cheio do Espírito Santo porque ele foi obediente ali durante o progresso da sua vida. Ele estava cheio do Espírito Santo e nós temos que buscar o enchimento. Nós temos que buscar o derramar, o transbordar do Espírito Santo em nossa vida. O Espírito Santo, e olha, gente, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sei o que é que acontece, mas o povo, gente que eu conheci na minha história de cristão, eu tenho muito medo dos espirituais. Eu tenho medo que me pelo de gente espiritual demais na minha frente. Eu tenho medo. Eu me pelo de medo. Eu vou dizer a você por quê. Porque dentro da minha caminhada com Jesus, nesses 15 anos, as pessoas mais, fora de série, no mau sentido da palavra, foram as mais espirituais que eu conheci. As que espiritualizam tudo. Que o Senhor... Eu tenho medo da bexiga. Eu tenho muito medo. Tenho medo demais. Eu tenho muito medo, eu me pelo de medo de gente espiritual. Eu tenho mais medo de gente espiritual do que do diabo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo que vocês são inteligentíssimos. Porque eu vou dizer, onde tem muita aparência de espiritualidade, é ali que rola safadeza. É a língua estranha truando. E a língua humana queimando os outros. Mas é verdade, meus irmãos. Olhe, que Deus mude as estatísticas na minha vida. Mas as pessoas cristãs que eu vi mais negócio foram os espirituais. Com isso eu não estou negando. Quando eu digo os espirituais, eu coloco entre aspas, amém, irmãos? Porque eu acredito nos dons do Espírito, na profecia, na revelação, no dom de línguas, tudo isso. Mas isso não é o que qualifica um homem ou uma mulher de Deus. Porque o próprio Jesus disse que no último dia, muitos vão chegar para eles e olha, farei língua em teu nome, expulsei demônio no teu nome, dei reteitei no teu nome, dei cangapé no teu nome, fiz um bocado de coisa no teu nome. Jesus vai dizer o quê? Afaste de mim, porque você usou o poder, mas você nunca teve a autoridade que emana de um caráter forjado à imagem e semelhança do meu filho. Essa é a questão. Como ele venceu? Cheio do Espírito e não da munganga, cheio do Espírito. E quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente quer servir, a gente quer se dar, a gente quer amar mais, a gente perdoa mais. É impossível alguém dizer que é cheio do Espírito se tem uma vida de intriga, se não consegue perdoar as pessoas, se não consegue, dar um passo à frente sem ser humilde. Não, porque onde há poder do Espírito, gente, há fraqueza da carne humana.
Onde a carne for forte, o Espírito não chega. Onde a carne se revelar fraca, pecadora e reconhecidamente dependente, ali o Espírito Santo de Deus vem, faz morada, enche e dá poder a gente para vencer a tentação. Amém, irmãos? Então a primeira coisa, como vencer a tentação? Seja cheio do Espírito. Busque o Espírito Santo, não tenha medo. O Espírito Santo tem sido desprezado em muitas igrejas. Busque, Senhor, me vem, me capacita, me enche, me dá dom. Eu quero orar a pessoa ser curada, eu quero orar a pessoa, eu quero tudo isso, Senhor. Mas eu quero a verdadeira e genuína espiritualidade que decorre da tua morada em mim, porque a casa está limpa. Vamos limpar a casa? Vamos limpar a casa para chamar o Espírito Santo. Vamos limpar a casa da gente. Vamos mudar os nossos hábitos para a nossa vida ser cheia do Espírito Santo. Vamos deixar de ser chato para o Espírito Santo encher a nossa vida. Vamos deixar de ser confuseiro para o Espírito Santo encher a nossa vida. Vamos deixar de falar dos outros para o Espírito Santo encher a nossa vida. Bora! Yay! Segundo, como ele venceu? Ele venceu com a autoridade da palavra de Deus. Ele estava cheio do Espírito Santo, mas ele foi, na terceira tentação, o diabo apresentou as Escrituras para ele. E falou uma verdade, a Bíblia diz que ele não deixaria tropeçar em pedra alguma, mas não disse que isso viria, inclusive, quando houvessem ações para testar o amor de Deus. Para testar o poder de Deus. Ele usou a palavra. E observe, quero que lhe dizer uma coisa. O inferno é tão sutil que as maiores heresias que a gente vê hoje na igreja não vieram da revista Contigo ou de alguma outra revista aí, ou da Playboy. As maiores heresias são especulações bíblicas. Até aquele cara que pegou a mulher do membro da igreja, transou com ela, aquele pastor, e ficou dizendo que ali foi Deus que mandou. Então Deus mandou eu pegar a mulher do meu irmão aqui, e peguei ela. Vê ela, um pastor. A entrevista foi fazer com ele, não foi? Estão lembrados da entrevista que fizeram com ele? Aí ele pegou um texto do profeta Oséias. Vai naquela mulher, adultera com ela. Aí o repórter disse, não, aqui não tem adultera não, está dizendo adúltera. Pastor é adulto. E na entrevista o cara disse, é? É não, seu filho do cão. Conheça a Bíblia. Vá pesquisar o que eu estou dizendo para você. Como eu disse domingo passado, tem as suas próprias experiências. Como Lucas teve de analisar tudo o que tinha sido escrito sobre Jesus, estão lembrados? Tudo, as fontes primárias, que eram as testemunhas, as fontes secundárias, que eram os livros que tinham sido escritos, os pergaminhos que tinham sido escritos sobre Jesus. Então Jesus foi lá enfático. Você está dizendo isso, mas eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. A Bíblia também diz que eu não devo tentar a meu Deus. Ele vai me proteger sim, não porque eu estou tentando. Ele vai me proteger porque Ele me ama. Ele vai me guardar porque Ele é meu Deus, é meu Pai, me ama. Jesus estava cheio do Espírito, consciente da sua missão. Então, como vencer? Estando cheio do Espírito. Segundo, o que, gente? Submetendo-se à autoridade da palavra de Deus. E Jesus não poderia deixar de submeter à palavra de Deus, porque Ele é a palavra, o verbo se fez carne, Ele é o Logos, Ele é a palavra de Deus encarnada. Negar a palavra de Deus seria negar-se a si mesmo. Então Jesus não nega o Espírito Santo, submete-se ao Espírito Santo. Não nega-se a si mesmo, porque Ele é a palavra. E terceiro, Ele não nega o tempo e os métodos de Deus de nos provar e nos aprovar.
Ele submeteu-se ao tempo de Deus sobre aquela tentação. Satanás, Deus não vai acrescentar um dia, nem vai tirar um dia do tempo perfeito que Ele tem para me provar, para me aprovar e para me dar a vitória. Escuta, a Bíblia diz, se você for em outro evangelho, que Lucas não menciona isso, mas vai lá em Mateus, volta aqui, 2 evangelhos, vai lá em Mateus, no próprio capítulo 4, no próprio evangelho de Mateus, na mesma narrativa da tentação, olha o que é que diz a palavra de Deus, depois que acabou a tentação de Jesus, no verso 11, vamos ler comigo? Então, o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Deixa eu dizer, quando o homem e a mulher de Deus persevera na provação, quando se submete ao poder do Espírito Santo, quando se submete à autoridade da palavra e quando confia no tempo de Deus, a aprovação sempre tem começo, meio e fim, e depois dela vem o banquete do céu, e é o próprio Deus que serve o filho e filha que o obedece até o fim. Nós não precisamos das mentiras de Satanás e não precisamos dos assaltos da nossa própria força humana. Nós só precisamos fazer o seguinte: saber que o Senhor é rei e reina sobre todas as coisas, e que ao final de tudo, do meu sofrimento, da minha dor e da minha provação, Ele mesmo vai servir as minhas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo queria que Jesus transformasse pedra em pão, Deus o fez esperar e o alimentou de um banquete celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Não queira nada mais, nada menos do que o que Deus tem para você no tempo dEle. Entenderam? Agora, a última coisa que eu tenho que dizer para você, a última pergunta que a gente tem que responder hoje. Primeiro, por que Jesus foi tentado? Como ele foi tentado? Como ele venceu a tentação e o que ele esperou depois que a tentação acabou? O que esperar quando você vencer a tentação? O que esperar quando a tentação, por exemplo, de estar ali em casa, à 00:35, ou à 1:43, na frente do computador, todo mundo dormindo, você e o computador em uma relação quase que ciberneticamente envolvente. Você está ali naquele computador, e aí você está sozinho, ninguém está lhe vendo, e você acha que ninguém está lhe vendo, e aí tem aquele ícone, e aí você clica naquele ícone, e aquele ícone te leva para aquela porta, e aquela porta te leva para aquele portão, e aquele portão te leva para o mar da promiscuidade, para o mar da pornografia, para o mar da satisfação física dos seus desejos carnais e imediatos. E quando você vê aquela janela, aí você diz assim: não, Senhor, eu não vou entrar nessa janela, porque eu sou cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus também me diz que eu não devo, e o poder do Pai vai me fazer vencer no tempo certo. Aí você se livra daquela tela. O que esperar na próxima semana? O que Jesus esperou na próxima semana. Último verso, capítulo 4 de Lucas, verso 13. Leia comigo. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até quando? Até ocasião oportuna. Significa dizer o quê, gente? Que ele vai voltar. Porque Ele quer que a gente caia. Porque Ele quer que a gente desonre a Deus. Porque Ele quer que a gente desonre o Espírito Santo que vive em nós. Porque Ele quer nos afastar da vontade plena do Senhor. Porque Ele quer nos afastar da alegria de sermos dependentes do cuidado do Senhor. Porque Ele quer dar soluções fáceis para problemas complexos. Porque Ele quer dar pão quando Deus tem banquete. Que Ele quer que a gente ingresse religiosamente e tranquilamente falando. Por isso que eu tenho muito medo da última tentação. A última tentação foi bíblica. Uma tentação a que todo tempo a gente está sujeito, usar o poder de Deus, usar o poder de Deus, ficar tentando a Deus, falar para o povo em profecia o que Deus não disse, confiando que Deus vai realizar, porque eu falei como profeta. Profeta não entrega o que pensa,
confiando que Deus vai confirmar depois. Profeta entrega o que Deus mandou entregar, e a confirmação é a óbvia ação de Deus, comprovando que usou uma pessoa para a glória do nome dele. Não falo que todos os que profetizam do coração são maus ou querem te ver cair. Simplesmente são ainda meninos e meninas na fé, tão espirituais no sentido popular, mas tão crianças, porque ainda não entenderam que o tribunal das decisões humanas deve ser, antes de mais nada, as Escrituras Sagradas, depois o testemunho do Espírito, e depois a confirmação das pessoas que nos amam, e depois a convicção de que Deus nos levou durante todo aquele processo. Para ser discípulo e discípula de Jesus, isso tem que estar na nossa cabeça e no nosso coração. Ele vai voltar. Ele, em ocasião oportuna, vai voltar. Ou ele vai voltar com tentações apenas, ou ele vai aproveitar as provações da sua vida, que Deus está te provando a tua fé, a tua paciência. Ele vai usar a provação da tua doença, ele vai usar, a provação dentro do teu casamento para começar a contar histórias para você. Resolve esse problema, você tem poder para resolver esse problema. Chuta o pau da barraca, larga tudo isso. Nenhum homem e mulher de Deus sairão da aprovação de Deus genuinamente, se não for o próprio Deus que nos tirar de lá. Todas as outras coisas, toda tentativa nossa de fugir do plano de Deus, inclusive das provas de Deus para a nossa vida, toda tentativa humana, pecaminosa, ela virá do inferno. Uma coisa eu sei, Deus nos ama. E quando Ele disse, esse é o meu filho amado em quem tenho prazer, Ele sabia o que estava dizendo. E quando eu digo para você que Deus nos ama por causa de Jesus, confie nisso, Ele ama mesmo. Poder do Espírito, respeito à palavra e submissão ao tempo de Deus. Repita comigo, poder do Espírito, respeito à palavra, submissão ao tempo de Deus. Mais uma vez, poder do Espírito, submissão à palavra e respeito ao tempo de Deus.